Um trecho ocioso da ferrovia transnordestina será adaptado para a implantação de um veículo leve sobre trilhos, VLT, no município de Campina Grande. Começa agora mais um assunto de Estado e hoje a gente vai falar sobre esse projeto, além de saúde pública, melhorias na BR-230, entre outros temas. E para conversar comigo, o nosso convidado de hoje é o senador veneziano Vital do Rego, do MDB da Paraíba. Bem-vindo, senador. Ô, Sérgio, uma alegria revê-lo. Uma grande satisfação nesse início de jornada, de nova jornada 2025, com a abertura dos nossos trabalhos, recém-eleita a nova mesa diretora, tanto do Senado como da Câmara, e com as melhores expectativas para que nós tenhamos um ano tão produtivo quanto produtivo foi o de 2024. Então, eu te agradeço a oportunidade de voltar a essa bancada, falando especificamente, mas também apto, se assim desejar, sobre outros assuntos, mas notadamente as questões do meu amado estado da Paraíba. E começando aqui falando sobre obras que beneficiam a logística do seu estado, Sim. da Paraíba, a gente fala aqui da duplicação da BR-230 em Campina Grande e da triplicação dessa rodovia na região de João Pessoa e Cabedelo. Exato. Qual que é o estado dessas obras e como que o senhor vem atuando para a concretização desses projetos? Eu tenho me dedicado, e quando vamos aí fazer essa compartimentalização, começando com o trecho de Campina Grande até a região denominada Farinha, um trecho de 35 quilômetros de duplicação, que beneficia não apenas a nossa cidade, Campina, numa área extremamente adensada e com vários problemas por não ter ainda essa duplicação. Problemas de segurança, vários fatos, lamentavelmente, muitos destes levando à letalidade de cidadãos. A própria dificuldade na mobilidade já requeria da classe política e das instâncias, nos seus 3 níveis, uma medida. E, por fazer justiça, isso foi adotado como iniciativa primeira pelo então senador Vital do Rego Filho, meu irmão, hoje ministro do Tribunal, presidente do Tribunal de Contas da União. Em 2013, ele colocou uma emenda de bancada no valor de 17 milhões de reais para a elaboração do projeto executivo. Durante esse interregno, alguns problemas houve. Problemas relacionados ao IBAMA, licenciamento, questões também que relacionadas estiveram à própria disputa entre os contendores, as empresas que participaram do processo licitatório. Chegamos em 2021 para 2022 com a possibilidade de ter a obra em si iniciada. Foi aí onde nós entramos de corpo e alma, viabilizando recursos para a ordem de serviços e, em seguida, a aventura, pelas graças de Deus, de termos contado com um relator, amigo, próximo do MDB, sensível a essas questões, senador Marcelo Castro, que relatou o orçamento de 2023 e atendeu uma emenda aprovada nossa na Comissão de Infraestrutura, colocou no orçamento previsão de 160 milhões de reais, o que deu ao consórcio de empresas a segurança para iniciar e tocar. E essa obra está, como costumamos dizer, de vento em popa. Até o ano de 2026, esse primeiro trecho de 35 quilômetros já estará sendo plenamente utilizado pela população de Campina e por todos aqueles que trafegam. Não sei se você já teve a oportunidade, mas quem vem de João Pessoa indo em direção ao sertão vai passar por ela. Quem vem do sertão indo para o litoral, para o Brejo, terá também a oportunidade de ter um acesso tranquilo, seguro, aonde a fluidez permitirá muito mais rapidez nesses deslocamentos. No tocante a outra obra de triplicação da BR, também 230, de Cabedelo a João Pessoa. Essa obra começou em 2017, com alguns problemas de origem, projeto mal elaborado, aonde foi sendo feito conserto após conserto. Depois não havia recursos. O governo anterior do ex-presidente Jair Bolsonaro, Sérgio, e aí não é uma questão política, partidária, são números. No governo anterior, o DENIT trabalhava com uma média de 6 bilhões para todo o Brasil.
questões rodoviárias, ferroviárias, era um valor insuficiente. Muitas dessas obras paralisavam e razões havia para que as empresas não se estimulassem a tocá-las sem ter a segurança do seu adimplemento. Isso foi sendo repetido ano após ano. A empresa abandonou, o Exército assumiu muito mais com a boa vontade de fazer, mas não tem a expertise de obras como essa que está localizada numa área onde há indústrias, comércio, um sem número de residências, de condomínios, há uma delicada realidade que impõe essa expertise de engenharia. No ano retrasado, também em razão de contarmos com a presença do senador Marcelo Castro, a gente pôde retomá-la de uma forma mais vigorosa. O DENIT passou a ter dinheiro, 23 bilhões de reais foram postos no orçamento de 2023 para todo o Brasil e foi reservado um montante para a triplicação da BR-230 Cabedelo-João Pessoa. Ela tem as suas particularidades, as suas especificidades, as suas delicadezas, não é uma coisa tão rápida, mas nesses últimos meses nós já a temos de uma forma mais fluida, ou seja, desenvolvendo de acordo com o cronograma. Então, eu estou muito feliz e animado para que em 2025 nós já tenhamos a utilização das mesmas. E ainda sobre infraestrutura, como eu falei no início do programa, um trecho da ferrovia Transnordestina está sendo adaptado para o VLT de Campina Grande. A gente tem aqui um infográfico com alguns detalhes dessa obra. Então, o veículo leve sobre trilhas em Campina Grande são aproximadamente 14 quilômetros, um investimento de 100 milhões de reais aproximadamente, mais de 120 mil cidadãos beneficiados, melhorando a mobilidade urbana na região, interligando escolas, hospitais, comércios, aeroporto. Exatamente. Na opinião do senhor, como que isso vai mudar o dia a dia da mobilidade urbana? Substancialmente, Sérgio, não há como. Isso foi um grande sonho meu quando eu passei pela Prefeitura de Campina. Você sabe, eu fui prefeito de Campina, que é a segunda maior cidade do nosso estado e uma das mais importantes no seu porte. Ela tem 420 mil habitantes, mas em seu entorno você tem mais outros 600 mil habitantes. Ela é muito importante, ela é pujante. E naquela época, a gente já tinha implementado o sistema integrado, com passagem única, pagamento de passagem única. Tínhamos feito um vigoroso e robusto projeto de investimentos no plano de mobilidade, vias abertas, foram mais de 130 milhões, mais de 600 ruas, avenidas pavimentadas, asfaltadas. E nós queríamos fazer a integração entre mototáxi, táxi, ônibus com VLT, já que Campina Grande tem, por força da sua história, o processo de iniciação de Campina Grande se deu com a ferrovia também. Boa parte dos nossos bairros termina sendo cortado por essa linha férrea. Você observa que são 120 mil pessoas, o público passível de utilizar esse trecho de 14 quilômetros. Eu tentei. Lá em 2010, conseguimos, inclusive, 2 cartas de aprovação do BNB e do BNDES. Quando eu concluí o meu mandato, a expectativa era de que houvesse o sequenciamento por parte da administração que nos sucedeu. Lamentavelmente, não houve. Agora, há 2 anos, o atual prefeito que foi reeleito, Bruno Cunha Lima, comprou a ideia, identificou como uma ideia plausível, importante, porque não há nada do outro mundo. Já em 2009, 2010 para 2011, você tinha aqui e acolá algumas cidades já utilizando o VLT, o veículo leve sobre trilho. Então, não era uma ideia inovadora, era sim participar de uma ação que iria conjugar todos os modais. Perdemos um tempo, mas nunca é tarde lembrar de dizer antes tarde do que nunca. E aí a gente começou a fazer esse trabalho junto ao ministro Renan, junto ao ministro das cidades, Jader, junto ao Gabinete Civil. Agora era preciso ter a cessão desse trecho. E esse trabalho foi feito durante 6, 7 meses. Há poucos meses foi formalmente transferido a domínio de Campina Grande, garantidos os 100 milhões de reais por parte do Ministério dos Transportes, e ali existem mais 60 milhões, que é exatamente do equipamento, tecnicamente chamado o rodante, que são os 3, vamos assim coloquialmente dizer. E vai ser fantástico, porque você vai garantir modicidade tarifária,
você vai diminuir o preço das tarifas, você vai garantir também mobilidade, tirar do trânsito central de Campina Grande aquilo que é muito próprio das cidades de porte médio e de porte mais avantajado. Então, vai ser um grande avanço para a política de transporte de nossa cidade. Eu tenho muito gosto, porque era um sonho que eu alimentava ainda enquanto prefeito, que não pude realizar na condição de prefeito, mas que estou podendo compartilhar com a atual gestão para que 2025 é possível, Sérgio, meus amigos campinenses e paraibanos, que até o final deste ano nós já tenhamos o VLT em pleno funcionamento. Senador veneziano, o governo, no início desse ano, anunciou a entrega de novas 10 ambulâncias para o SAMU 192 da Paraíba. Isso vai ao encontro do plano de modernização dessa frota de veículos. Sim. Como que o senhor avalia a qualidade do atendimento médico de urgência no seu estado? Melhorando, principalmente porque você passa a ter uma visão diferente daquela que há poucos anos, né, nós tivemos. Nós quase que desmantelávamos a estrutura mestra do Ministério da Saúde. Nós tivemos um governo anti-vacina, um governo anti-ciência. Nós tivemos problemas seríssimos em relação a investimentos que deixaram de ser feitos no Programa de Saúde da Família, no Programa de Saúde Bucal, no Programa Mais Médico, no Programa de Serviços de Atendimento Móvel de Urgência, o SAMU. O atual governo passou a rever todo esse tipo de despolítica do governo anterior e passou a fazer investimentos. Quando você cita o SAMU, acertadamente, porque há poucos dias nós tínhamos a entrega de dezenas para todo o Brasil e a Paraíba foi contemplada com algumas dessas unidades, Campina Grande, inclusive 4, que nós havíamos requerido, e outros municípios também, por quem nós requeremos. O Brasil passou a ter esses acessos, mas passou a ter acessos na ampliação do Programa de Saúde da Família, na ampliação do Programa de Saúde Bucal, nos investimentos para tratamento oncológico, com novos equipamentos sendo disponibilizados, aquelas unidades, em especial as filantrópicas. Então, o que eu vejo é exatamente um mudar de pensamento, a volta da sensibilidade humana. E quando você fala sobre sensibilidade humana, sensibilidade política, de gerir, de administrar, é você, de forma prática, colocar recursos. Eu citava o caso dos recursos relacionados ao Ministério dos Transportes, mas você pode pegar toda e qualquer área que verificará que elas passaram a ter uma vida nova. As universidades, os institutos federais, política de cultura, política para os esportes, essa é uma situação que há um pouco mais de 2 anos você não observava. Então, a gente está recompondo, reposicionando a administração nacional, expandindo-a da forma como o próprio presidente Lula sempre diz, que é o interesse de descentralizar, de fazer com que os municípios, os estados também diretamente participem dessa relação, que é uma relação tripartite, federal, estadual e municipal. Ainda sobre saúde, o senhor comentou agora sobre atendimento oncológico para pacientes da região da Paraíba, né? E eu venho aqui comentar também sobre a unidade do Hospital de Amor em Campina Grande, que o senhor participou desse projeto, que agora já está em funcionamento, certo? E lá, tratamento e prevenção de câncer de mama, colo de útero, câncer de boca e de pele. Correto? Exatamente. Na sua opinião, qual que é a dimensão do ganho de qualidade na assistência oncológica desses pacientes? É mais vida, Sérgio. Literalmente é mais vida, porque a gente costuma ouvir isso, mas isso não é um chavão. Isso é uma realidade, é constatação científica, que se você previne, você garante ao público, principalmente e notadamente ao público feminino. Existe o público masculino também, o câncer de boca e de pele, mas notadamente para o público feminino, tratamento preventivo para o câncer do colo de útero e o câncer de mama, a expectativa de vida aumenta muito quando você faz a detecção mais cedo, isso é óbvio. Então, o Hospital de Amor, que foi uma conquista extraordinária, e eu me recordo muito bem quando, do momento, eu estava representando já como vice-presidente o senador Rodrigo Pacheco na inauguração de uma das unidades lá em Imperatriz do Maranhão. E eu fiquei assim impressionado. E eu disse, Davi,
ex-presidente Davi Alcolumbre, que passa a ser nosso presidente novamente. Estávamos nós dois lá e Davi tinha sido, juntamente com o senador Everton Rocha, os grandes timoneiros, condutores para essa conquista. Eu dizia, faça um esforço, vamos levar para Campina Grande. Não sei se você sabe, essas unidades do Hospital de Amor, que são filiais do Hospital de Barretos, elas só são instaladas em cidades não capitais. Só em cidades não capitais. E tem um sentido. Você aproxima mais do interior, até porque, sabidamente, as capitais têm mais condições, robustez financeira, geralmente elas possuem mais estruturas hospitalares. Então, o sentido é você levar prevenção para o interior. E aí, Davi disse, vamos pedir a Henrique Prata, figura muito querida, que é o diretor, é quem comanda o Hospital de Barretos. E aí a gente conseguiu para Campina Grande. Em setembro de 2024, nós fizemos a abertura, já está em pleno funcionamento, ainda provisoriamente. Por quê? Porque nós vamos ter um prédio definitivo. A unidade definitiva começa a ser erguida nesses próximos meses. Mas eu estava tão ansioso, e o próprio prefeito de Campina, ansioso também já por entregar em funcionamento esse trabalho feito pelo Hospital de Amor, que ele disponibilizou uma área pública, estrutura da Secretaria de Saúde, para que houvesse uma adaptação para todos os equipamentos, para a carreta, existe uma carreta que vai aos bairros de Campina Grande, proximamente também estará indo a municípios que circundam proximamente a nossa cidade. Então é um trabalho vigoroso, extraordinário, humano e que vai implementada, como está sendo implementada, garantir a muitas senhoras, em especial muitas senhoras, uma expectativa de vida. E também tranquilizar, porque necessariamente quando você faz o exame, você não vai ter a detecção. Mas é bom que você se previna. E tem sido um show, ou seja, a acorrida da população campinense, ela é notável, ou seja, foi absorvida, acolhida e recepcionada como uma grande conquista. Senador, agora a gente tem uma pergunta para o senhor, que vem lá da Assembleia Legislativa do seu estado, da TV Assembleia Paraíba. Vamos ver. Vamos lá. Olá, eu sou Hildo Pereira, eu sou repórter da TV Assembleia aqui na Paraíba e gostaria de perguntar ao senador veneziano Vital do Rego qual a importância de defender pautas que impulsionam o turismo. Qual a importância? De defender pautas que impulsionam o turismo. Sim. Hildo, é inimaginável o que a cadeia turística pode oferecer para a economia brasileira. São 54 setores dentro da indústria turística que se movem quando o turismo passa a ter um olhar de investimentos. Vou voltar a teclar na mesma tecla e dizer o quanto é lamentável um Brasil das suas dimensões continentais, das suas extraordinárias e deslumbrantes riquezas naturais, não termos nós, comparativamente a países de menor porte e de menor apelo turístico, sequer minimamente comparados os números de turistas que nós recebemos, ou mesmo do turismo interno. Garanto, porque digo a você e você pode apontar para mim, veneziano, também você não conhece o Brasil como nós deveríamos conhecer. Você não deve conhecer todo o Brasil de tantas oportunidades. É verdade, nós mesmos, brasileiros, não sabemos o que existe dentro do Brasil, quanto mais quem está fora. Essa visão nova que nós estamos a observar com a Embratur, com políticas do Ministério do Turismo, com novas legislações que também permitem, estimulam, dão segurança para investimentos, traz-nos uma expectativa melhor para que nós ampliemos. Os números mostram isso. Nesse último ano, quando você coloca sobre a mesa dados que nos permitam fazer essas comparações, nós já passamos a ter melhores números, mas ainda é muito tímido. Há uma necessidade de você fazer investimentos maiores. O Senado Federal e a Câmara trabalharam muito nesses 2 últimos anos para que nós garantíssemos, na própria reforma tributária, não era possível que nós deixássemos o setor da indústria turística de fora, ou seja, era necessário que nós atendêssemos às suas reivindicações para que esse estímulo possa ser visto e tido dentro do país e de quem vem de fora para cá. Até fico feliz, Sérgio, porque foi uma ideia nossa, enquanto deputado federal do Tax Free,
um projeto de lei que nós apresentamos lá e que foi incluído na reforma tributária regulamentada agora, no final de 2024, como uma das maneiras de você fazer o estímulo à compra em nosso país. Então, eu espero que esses ventos que estão soprando a favor do setor possam ser ainda mais fortes. Senador, o senhor destacou recentemente o investimento de 15 milhões de reais para a construção de casas populares que vão atender até 29 municípios da Paraíba. Como garantir que essa parcela da população tenha acesso a essas novas residências e também a serviços essenciais nas áreas contempladas por esse projeto? Porque elas estão conjugadas. É uma outra realidade. O Ministério das Cidades não existia, passou a não existir anteriormente. Com a presença do novo governo, a partir de 2023, um projeto de sumíssima importância para as populações mais vulneráveis, aquelas que não dispõem das condições ideais para você ter o teto, voltou a existir de uma forma mais contundente, que é o programa Minha Casa Minha Vida. 2023, nos primeiros meses, você passou a reorganizar, a reestabelecer as ações e as diretrizes do Minha Casa Minha Vida. Alguns valores consideráveis já foram sendo liberados, mas em 2024 você teve um aporte muito mais substantivo, muito mais robusto. E junto a essa política, o ministro Jader Filho, atendendo às orientações do presidente Lula, tem feito esse trabalho. Cada uma das unidades da nossa federação busca exatamente fazer o seu atendimento. Nós conseguimos algo em torno, no final de ano, 1.000 casas, foram 29 cidades contempladas, algumas com 25 unidades, outras com 50. Você diz, mas veneziano não é um número pequeno? Sim, atende a toda uma demanda? Não. Mas o universo que ficou durante 4 anos represado é um universo considerável que precisa ser atendido progressivo e paulatinamente. E isso nós estamos a ver. E o governo tem a preocupação de desenvolver essas políticas habitacionais conquanto conjugadas a outras ações de infraestruturas que permitam você ter o seu teto, mas permitam que você também tenha o seu saneamento básico, que permitam que você também tenha a mobilidade oferecida por ruas pavimentadas. Então, esse trabalho ele é conjugado e é uma preocupação para que o cidadão possa ter a condição de vida digna na sua plenitude, a sua casa, o seu saneamento básico e os seus acessos. Senador, 2 paraibanos chegaram recentemente a postos importantíssimos de poder na esfera federal. Eu estou falando aqui do novo presidente do Tribunal de Contas da União, seu irmão, ministro Vital do Rego, e também do recém-eleito presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Mota. O senhor acabou de encerrar um período de 4 anos à frente da primeira vice-presidência no Senado. Quão importante para a história da Paraíba e para a atualidade da Paraíba é a ascensão dessas autoridades citadas? Me permita, até para não ser injusto, ainda tem um terceiro paraibano, o presidente do Superior Tribunal de Justiça. O ministro Herman Benjamin é filho de Catolé do Rocha, cidade do sertão da Paraíba, e para nós, igualmente, a ascensão do ministro, ex-senador, ex-deputado federal, presidente do Tribunal de Contas da União, ministro Vital Filho, e também do nosso conterrâneo, filho de Patos, cidade sertaneja, deputado Hugo Mota, isso significa muito. Não apenas lisonjeiramente falando para cada um dos mesmos, mas para o estado da Paraíba, um estado pequeno territorialmente, às vezes visto como outros estados de menor porte, com um olhar preconceituoso, mas que tem grandes quadros, não apenas na política, mas envolvidos em várias áreas. Quer ver? Vou citar outros 2. Os 2 principais bancos públicos nacionais, Caixa Econômica e Banco do Brasil, são administrados por 2 paraibanos. A presidente Taciana Medeiros, campinense, como eu, presido o Banco do Brasil, e o presidente Carlos Vieira, filho do Brejo da Paraíba, preside a Caixa Econômica. Então, isso tem sido, para o nosso Estado e para todos nós, motivo de muito orgulho. E eu tenho absoluta certeza que cada um, pela experiência que todos já demonstraram ter em cada ambiente, em cada área na qual atuaram e atuam, haverão de entregar as suas missões como dever cumprido.
Então, toda sorte do mundo ao deputado Hugo Mota, toda sorte e bons resultados ao ministro Vital Filho, ao ministro Herman Benjamin e ao trabalho que nesses 2 últimos anos, com resultados, vem sendo desenvolvidos pela presidente da Caixa, pelo presidente da Caixa e pela presidente do Banco do Brasil. Para nós é motivo de satisfação e pode ser utilizado. Evidentemente, eles respondem a atribuições para todo o país. Mas para o Estado você termina tendo oportunidades. A vice-presidência me deu essa oportunidade. A oportunidade não apenas de substituir quando chamado, até instantes indesejáveis, como foi aquele do dia 8 de janeiro, dos atos golpistas e antidemocráticos aqui na capital federal. O presidente não estava, eu tive que assumir. Ninguém desejaria de ter vivido aquele momento. Mas quando a gente é chamado, a gente tem que estar preparado para entregar, para mostrar equilíbrio e firmeza. Então, a gente sabe que um cargo, um posto dessa magnitude, dessa envergadura, desse tamanho, também lhe garante acessos. E quando você, republicanamente, legítima, responsável e licitamente, usa desses espaços para o bem comum, é motivo de elogios. Muito obrigado, senador veneziano Vital do Rego, pela participação aqui no Assunto de Estado. Obrigado, meu irmão. Muito grato a você pela atenção de sempre e a todos os seus telespectadores. E o meu muito obrigado a você que nos prestigia com a sua audiência. Essa entrevista já está disponível para você rever ou compartilhar no nosso site senado.leg.br/tv, também no nosso canal no YouTube. Aproveita e se inscreve lá. Até o próximo Assunto de Estado.